Se inscreva no canal, deixe o like, comente e compartilhe, significaria muito para mim. Um jogador loiro aparece próximo a eles, e ao observar Ian e Harry, pergunta quem eles são enquanto Ian derrota alguns goblins pensando consigo mesmo. O rapaz loiro se questiona se o invocador estaria com nível suficiente para estar fazendo aquela missão. Então ele chama seus dois amigos, um rapaz de cabelo branco e uma mulher ruiva, chamados Falcon e Milan. Um deles pergunta o que havia acontecido e ele mostra Ian e Lai derrotando os goblins. Perguntado o que eles achavam, a garota ruiva com indiferença responde que era apenas um invocador. Enquanto o de cabelo branco diz que ele deve estar pelo menos no nível 40 para estar ali, enquanto o lobo deve estar acima do nível 60. O loiro questiona a sua amiga que devido à classe de invocador ter sido lançada recentemente, ele deve ser no máximo nível 20. Então o de cabelo branco diz que viu no fórum que os invocadores de maior nível eram 17 e 18. Pensando sobre o lobo carmesim, eles acham que Ian deve ter algum artefato de que permite invocar um monstro forte. Comentando sobre Harry, eles percebem que ela é inexperiente em combate e Ian não aparenta ser muito forte sem o lobo. Então Falcon, a ruiva, grita perguntando se ele estava sugerindo que eles fizessem PK neles, ou seja, derrotar Ian e Harry. Milan pede que ela fale baixo enquanto o loiro faz sinal para que ela fale baixo. Ela pergunta se eles não estão sendo muito precipitados, pois não ganhariam itens bons e a penalidade por fazer PK é muito alta. Então, para convencer eles, o loiro fala que o artefato que Ian deve ter vai render para cada um deles 6 ou 7 milhões em ouro após ser vendido. Impressionados com o valor que equivale a cerca de 40 milhões de vones, valor que seria suficiente para eles conseguirem os melhores equipamentos até chegarem ao nível 80. Então ele diz um plano. A cena muda para Lai e Harry derrotando alguns goblins, enquanto Ian verifica que logo chegará ao nível 30, dizendo que a cada 30 níveis, o jogador recebe 2 habilidades especiais de classe, dizendo que no fórum, estavam dizendo que era aleatório. Porém ele diz não ser verdade, pois uma das habilidades vai ser ligada à habilidade com maior proficiência, que no momento trata da habilidade treinador intermediário, pensando que por ela aumentar o potencial das invocações, a nova habilidade deve ter relação com isso. Já a outra habilidade vai ser aleatória. Harry grita para Ian que só resta 5% de poder sagrado, então Ian manda Lai ajudá-la e pede para que ela recue. Lai rapidamente parte para o ataque, enquanto Harry recua para se recuperar, então ela agradece a Lai, deixando Ian com ciúmes, pois ele não era assim com ele. A cena corta novamente para mais tarde no acampamento Goblin. Um Goblin que aparenta ser o chefe ordena que todos ataquem e derrotem os humanos. Então ele ergue seu cajado para o céu e lança uma magia muito poderosa no campo de batalha, derrotando vários jogadores enquanto outros fogem. Hugo, observando aquilo, ordena que todos ataquem o líder. Os outros jogadores partem para o ataque e Ian ordena a Lai que faça o mesmo. Em uma investida, Lai derrota 3 goblins, o que deixa o líder perplexo. Então Lai parte em direção a ele acertando um ataque crítico, ativando a habilidade de sangramento. Então todos atacam ao mesmo tempo o líder Goblin, que ao chegar a 30% restante de vida entra no modo Berserker. Enlouquecido pelo modo Berserker, o líder dos Goblins continua a atacar desenfreadamente. Uma explosão ocorre próximo de Ian, o jogando para longe enquanto ele tentava fugir dos ataques. Então que Harry cura Ian. Logo após ele invoca Lai e troca o cajado pelo arco e manda Lai distrair o líder Goblin. Lai avança enquanto Ian carrega um ataque. Mudando de cena, vemos o líder ainda atacando sem parar e derrotando outros jogadores que estavam descuidados no campo de batalha. Lai chega por trás surpreendendo o líder, o que dá a Ian uma abertura para usar seu ataque carregado. Ele dispara, a flecha percorre o campo em direção ao líder, acertando em cheio sua cabeça e finalizando. Logo após, uma janela aparece informando que a missão havia sido completada, e com as recompensas Ian chega ao nível 30.
É então que Ian recebe duas habilidades chamadas Atribuir habilidade para invocação e distorção espacial. Nessa hora, Hugo, líder do exército humano, vem até Ian e o agradece. Depois ele se volta para o exército. Todos comemoram e partem de volta à cidade. Ian senta para verificar as habilidades que havia ganhado. A primeira dá à invocação uma habilidade aleatória. Contudo consome 20 pontos de potencial. Ian pensa em usar em Lai. Porém no momento ele tem apenas 6 pontos de potencial. Ele decide que assim que Lai tiver os 20 pontos necessários ele vai usar a habilidade. A segunda permite que o invocador troque de lugar com a invocação. Contudo, o invocador não pode sofrer um ataque quando for usar. Harin aparece atrás de Ian e o agradece pela ajuda na missão. Ele diz que não foi nada e quem fez a maior parte foi Lai. Ela também agradece ao Lai. Quando surge atrás deles Lukin, Milan e Falcon, após se apresentar, ele convida Ian para se juntarem em outra missão, dizendo ser uma missão secreta relacionada à missão dos Goblins. Ian observa e em pensamentos diz que ele deve estar falando da missão do sacerdote. E como ele upou bem mais que esperava na missão do Goblins, ele deve ser capaz de fazer. Contudo ele desconfia deles, pois pela aparência eles devem ser pelo menos nível 50. Por que eles estariam chamando Ian para essa missão? A fim de investigar quais seriam as intenções deles, Ian finge acreditar e Lukin diz se tratar da missão do sacerdote Goblin, que eles devem apenas derrotar o sacerdote para completar a missão. Enquanto fala sobre a missão, ele comenta sobre o artefato de invocação que eles acham que Ian tem. Ao absorver as palavras de Lukin, Ian descobre quais eram as reais intenções deles. Ian finge aceitar e diz que vai com eles, planejando fazer o plano se virar contra eles. Enquanto caminham, Ian manda uma mensagem privada para Harin. Quando ela pergunta por que ele estava mandando uma mensagem privada, ele pede que ela espere e pede para o grupo de Lukin esperar enquanto ele fala com Harin. Ian explica para ela o plano deles. Ela, fingindo não saber de nada, diz que irá fazer a missão com eles. Pensando que enganou eles, Lukin com um sorriso, agradece. Enquanto isso Ian diz a Harin que tem um plano. A cena muda para o professor de Ian, que descobrimos também jogar Kylan, se espreguiçava em cima de uma pedra, maravilhado enquanto observa o pôr do sol. Ele tira algo da mochila para comer e invoca seu lobo chamado Wolfi. Ele dá ao lobo uma carne e se lembra de Ian, dizendo que ele deve estar jogando, se perguntando se a classe de Ian também seria invocador. Mudando de cena novamente, vemos a entrada de uma caverna. Dentro dela, vemos Ian, Harin e o grupo de Lukin lutando contra alguns goblins. Observando eles, Lukin fala em pensamento que o chefe secreto, sacerdote Goblin, deve aparecer logo. Então ele repassa seu plano, onde enquanto Ian e Harin estiverem atacando o chefe, o grupo dele fingirá ajudar e atacará eles pelas costas, conseguindo roubar o artefato que eles pensam que Ian deve ter, mal conseguindo conter um sorriso de satisfação. Ao longe Ian observa enquanto conversa com Harin por mensagem privada. Ele avisa ela sobre o chefe, e ela pergunta o que devem fazer. Discretamente ele mostra a ela o lugar onde o chefe irá aparecer e explica que barras descerão 5 segundos após eles pisarem no local correto. Ian explica seu plano de irem seguindo o grupo de Lukin e ao sinal de Ian, eles pularem para trás rapidamente. Lai segue atacando os goblins, então Ian fala para Lukin que devem ir mais rápido. Lukin concorda, e ao se virar pensa que Ian não percebeu nada. Ao chegarem ao local do chefe, Lukin explica que o chefe e 2 berserkers irão aparecer. Ian manda Lai ir na frente, enquanto Lai caminha. Ian conta mentalmente de 5 até 1, e no segundo final, ele puxa Harin pelo braço, a segura e salta com ela antes das barras fecharem atrás deles. Gritando, Lukin pergunta por que eles não foram com eles. Então, em tom de deboche, Ian conta que já sabia do plano deles de dar PK e pegar o artefato de Ian. Nervoso, Lukin tenta disfarçar, porém Ian apenas deixa eles lá e vai saindo. Lukin, vendo aquilo,
Chama Ian de idiota, dizendo que enquanto o chefe não for derrotado ou o time deles for derrotado, também dizendo que depois de derrotarem o chefe, as barras irão subir e eles irão pegar Ian. Nessa hora Ian manda Lai morder eles. O primeiro a ser mordido é Milan, que ao receber o ataque crítico de Lai, começa a perder vida devido à habilidade de sangramento. Enfurecido, Luke parte para o ataque, mas Ian recolhe Lai antes que ele possa atacar. Ao mesmo tempo, Luke se vira e o chefe aparece junto aos dois berserkers, deixando Luke com bastante medo. Enquanto xinga Ian, Luke pergunta se ele acha que eles não irão conseguir derrotar o chefe, ameaçando Ian que logo após derrotar o boss eles irão atrás dele. Ian apenas debocha deles do outro lado das barras, então ele senta e diz achar que eles não irão derrotar o chefe. Enquanto o chefe se aproxima, Luke fala para eles o derrotarem e depois irem pegar Ian. Ele segue ameaçando Ian enquanto ele apenas fica relaxado observando. Harin se aproxima de Ian e pergunta se tudo vai mesmo ficar bem. Ele diz que ela pode ajudar caso esteja com medo. Sem entender, ela pergunta como. Ao mesmo tempo, Luke e seus amigos seguem lutando contra o chefe. E quando ele acerta um ataque em um dos berserkers, o chefe usa uma magia de cura. Ele grita para Milan que devem derrotar primeiro o sacerdote. Milan concorda e ataca o chefe com sua lança. Enquanto pensava como irão fazer, Luke ouve uma magia sendo usada. Era Harin, que usava uma magia de aumento de ataque nos berserkers. E logo em seguida usava outra aumentando a agilidade dos mesmos. Ela pergunta a Ian se era suficiente, então ele pede para que ela cure os berserkers. Ao ver aquilo, o grupo de Luke implora para que ela não fizesse aquilo, então eles são derrotados e a missão falha. De volta à cidade, Ian, Lai e Harin caminham e Ian chama ela para irem à casa de leilões vender os itens que conseguiram do grupo de Luke. Ela agradece a Ian pela ajuda, e ele diz que ela também se esforçou muito. Depois de venderem os itens, ele recebeu 660 mil de ouro. Observando um cristal que estava com o grupo de Luke, Ian pergunta o que seria aquele item. Harin chega dizendo que já havia comprado os ingredientes. Eles partem para completar a missão. Após receberem as recompensas, Ian chega ao nível 34 e Harin ao 46. Ian fala novamente com Rafael dizendo ter algo para contar, e após dizer que derrotou o sacerdote Goblin ele recebe mais experiência e upa para o nível 35. E como recompensa extra Rafael dá a Ian um pergaminho. O pergaminho era uma recomendação para fazer o teste de mercenários do Império Lucefel em Milan. Rafael dá a Harin o mesmo pergaminho e ela pergunta a Ian o que era essa recomendação. Ian explica que se ela for na guilda de mercenários em Milan, poderá fazer um teste de admissão. Ela questiona sobre Milan e Ian diz que em Kyla existem 5 continentes. Contudo, apenas Colonar, que é o que eles estão em Malacca que foi liberado recentemente. Em Colonar existem 2 impérios, sendo Lucefel um deles, e sua capital Milan, que recebeu esse nome por causa do herói que fundou o império. Ela pergunta se há algum benefício em fazer esse teste. Ian diz que além de receber mais facilmente missões dos NPCs, você também poderá realizar pedidos feitos à guilda de mercenários. Ela diz que não irá precisar por enquanto, já que quer apenas ser uma cozinheira. Feliz por ela, Ian pensa que ela deve ser a melhor cozinheira em Kylan, meio sem jeito. Ian pergunta qual a proficiência dela na classe de cozinheiro, no que ela responde estar em avançado 1, elogiando ela. Ian diz que ela é incrível e que irá torcer por Harin, dizendo que caso ela precise, poderia entrar em contato com ele. Corada, ela agradece e diz que espera que ele mantenha a promessa. Eles se adicionam como amigos e Harin entrega uma caixa a Ian com coisas que ela cozinhou para ele. Enquanto essa cena acontece, Rafael observa envergonhado. Ele agradece pela comida, e ela diz que não foi nada comparado ao que ele fez por ela. Ela se despede e sai do jogo, enquanto Ian vê que ainda tem 5 horas até a hora de dormir. Cortando a cena, vemos Ian e Lai em disparada por uma estrada, enquanto grita para Lai que eles não têm muito tempo. Ao avistar as docas, Ian acelera ainda mais enquanto o navio está zarpando do porto.
a toda velocidade. Lai e Ian saltam do pier em direção ao barco enquanto alguns marinheiros observam preocupados. Vendo que não vai dar para alcançar o barco, Ian usa Lai como trampolim e salta para o barco, logo em seguida recolhendo Lai. Quando aterrissa no barco, o capitão e os marinheiros, boquiabertos, estão olhando para Ian sem entender nada, e ele tenta disfarçar deixando eles de queixo caído com a cara de pau de Ian. Então alguém cumprimenta Ian, perguntado se ele era um invocador. Vemos um grupo de 4 pessoas. Ian com desconfiança responde que sim. Então o homem de armadura sorri e Ian percebe que tem apenas ele e este time no barco. A mulher, que parece ser uma maga, e os demais com olhos vermelhos diz que só estavam curiosos, pensando que eles tentariam o matar. Ian já começa a sacar seu cajado, pronto para lutar.